Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto da nossa aula vai ser o preparo do solo. Bom, primeiramente a gente tem que começar a discutir qual é a importância do preparo do solo. Bom, se a gente olhar para as nossas máquinas de hoje em dia, nós veremos máquinas extremamente grandes para áreas enormes. Por exemplo, essa máquina é uma máquina de colheita, né? Ela colhe soja, milho, é uma máquina de colheita de cereais. Para que essa máquina possa trabalhar, para que essa máquina possa operar, a gente precisa de ter uma superfície o mais regular possível, né? E a gente está vendo ela colher. Outra máquina também, que depende de superfícies regulares, uniformes, são as semeadoras, né? Por exemplo, olha essa semeadora de 60 linhas. Então, o que a gente tem aqui, se a gente colocar num espaçamento de 50 centímetros, teremos uma máquina de 30 metros de largura. E olha que outra aqui também. Para que essas máquinas possam operar, a gente precisa de ter uma superfície do solo homogênea, né, regular. Então, e a gente vai vendo máquinas cada vez maiores. E essa será a tendência, né? A tendência para essas áreas maiores, quanto maiores são as áreas, maiores serão as máquinas para que possam fazer essas áreas em menores tempos possíveis. Além disso, a gente tem que ter em mente algumas outras importâncias que o preparo do solo tem para dentro da nossa agricultura. Por exemplo, ele vai lidar com a compactação do solo, né? A compactação do solo agrícola vai ter consequências que vão depender do tipo do solo, lógico, da estrutura, da textura, da porosidade, da umidade, da velocidade do equipamento que você está trabalhando, das dimensões do footprint, que é aquela que seria a pegada, né? O rastro que você está deixando, e do grau de deformação do pneu. Bom, nós vimos em aulas anteriores que são dois os tipos de pneus que a gente trabalha aqui dentro das máquinas agrícolas: pneus diagonais e os pneus radiais. E também vimos que cada um desses vai deixar um rastro diferente. Esse rastro ele vai falar para a gente como que está ocorrendo o contato pneu-solo, né? Lembra que o pneu radial é aquele que tem maior deformação? Tem maior deformação, ele vai ter uma área de contato maior com o solo, menor em relação àquele que é o pneu diagonal. Então tá. Então para isso a gente tem que saber qual que é o grau de deformação do pneu, né? E aí isso vai depender da potência do motor, do tipo do trator, se é um 4x2, se é um 4x4, lembra da distribuição de massa desses dois modelos de tratores, e do deslizamento que vai ter esse pneu, né? Qual é a configuração que você deixa para esses pneus, para esse trator. Com isso a gente sabe então que a compactação do solo agrícola vai depender da pressão sobre o solo, que vai depender do peso do veículo e distribuição do peso, tamanho do pneu, ou seja, quanto maior a área de contato, menor vai ser a pressão sobre o solo, lembra lá, pressão e força sobre área, da pressão de insuflagem que está esse pneu, vai permitir maior ou menor deformação desse pneu, vai estar tudo relacionado com a área de contato. E a gente sabe que as desvantagens da alta compactação são várias ligadas às culturas agrícolas, né, que a gente vai ter, primeiramente, dificuldade da penetração das raízes. Olha, nesses dois exemplos aqui, nós temos uma área em que não tem compactação e uma área que tem compactação. Olha como que é formada a raiz. Olha essa área também, olha como a raiz faz o desenho dela, tanto que era para ela estar seguindo nessa direção vertical. Aumento dos custos de manutenção do solo, menor produtividade da planta. Isso aqui são consequências diretas, né? E aí, se a gente olhar vários experimentos que já foram feitos, né, tratando sobre esse tipo de assunto, a gente vai ver que em solos compactados, a área ou o volume de solo em que as raízes conseguem envolver é muito menor do que em solos não compactados, onde as raízes conseguem ir para maior profundidade, conseguem envolver maior volume de solo. Consequência, vai sofrer menos com déficit hídrico e vai ter mais solo para maior contato solo-raiz. Isso faz com que você tenha maior contato com nutrientes e menos suscetibilidade à seca. Bom, e como que a compactação ela é iniciada, então? Como que ela é ocasionada? Bom, ela pode ser originada pelas condições do solo, ou seja, quanto maior for o teor de argila e umidade do solo, maior o potencial de compactação. Bom, aqui a gente faz só uma ressalva, que dependendo da umidade que o solo estiver e da sua textura, a gente sabe que existe um grau de compactação diferente, né? Existe um ponto que é o ponto ótimo, que depende da textura do solo e da umidade que esse solo vai estar, né? Se tiver uma umidade muito maior, também não vai acometer da compactação. Além disso, quanto maior a pressão sobre o solo, maior e mais profunda será a compactação. Bom, aqui a gente tem
4 exemplos que demonstram justamente isso, né? Eu aumento a pressão sobre o solo, eu vou ter compactação em zonas mais profundas. Olha aqui a profundidade que a compactação está chegando, 10, 20, 30, 40 centímetros nesse primeiro caso. E no último caso, que seria um trator maior, com maior peso, maior massa sobre o solo, maior pressão sobre o solo, nós temos que essa profundidade vai chegar aqui a 55 centímetros para esse caso, né? Então, ó, 300 quilos, 500 quilos, 750 quilos e 1000 quilos. À medida que eu vou subindo, então, aumentando a massa que esse trator tem, a massa que todo esse equipamento tem, eu vou aumentar a pressão. Se eu não altero a área de contato, eu aumento a pressão sobre o solo, por consequência, eu aumento a compactação no solo. Como que a gente determina essa compactação? A compactação a gente usa alguns equipamentos que nós chamamos como penetrômetros. É um instrumento de controle usado para qualificar e quantificar a compactação do solo. Então ele vai ter aqui uma ponta, né? Essa pontinha ela vai, de acordo com a resistência que ele vai sofrer quando você aprofunda no solo, ela vai dizer qual está sendo a compactação do solo. Tá. E aí eu volto a fazer aquela mesma ressalva que eu fiz quando a gente trata umidade e textura do solo. Quando a gente está tratando de solo não agrícola, a gente tem essa curva de compactação aqui, que é uma curva de compactação que é determinada pelo ensaio de Proctor normal. Para isso daqui, quando eu quero uma compactação, quando eu quero compactação no solo, ou seja, é um solo não agrícola, mais utilizado para construção de estradas, ou mesmo para construção de edifícios, eu quero saber qual que é a umidade ótima. Tá aqui, ó, qual que é a umidade ótima para esse tipo de solo, que vai me levar a maior compactação possível. Lembra, isso daqui não é solo agrícola, não é o objetivo que a gente tem quando a gente lida com a agricultura. Mas é importante a gente saber, pois quando você vai recomendar, por exemplo, uma construção de estrada, a gente sabe que em momentos de maior seca, dificilmente essa estrada, quando ela for arrumada, ela for feita a sua manutenção, vai manter a sua manutenção. Para isso, o que a gente faz? A gente pensa que o melhor momento de se fazer uma estrada seria no início das águas, né, quando começa as chuvas, que a umidade do solo não está tão alta, pois se ela estiver também muito alta, você não vai conseguir fazer uma manutenção adequada. Se ela estiver muito baixa também, você também não vai conseguir, justamente baseado naquele gráfico ali de umidade. Então, para um solo não agrícola. Tá, mas por que eu estou falando isso? Porque você também tem que ter em mente que o trânsito seu de máquinas, uma umidade mais próxima daquela umidade ótima de compactação, vai levar a maior compactação do que o trânsito de máquinas em uma umidade que não é aquela de ótima de compactação, ou seja, no ramo seco, no ramo úmido, aqui eu vou ocasionar menor compactação. Então é isso que eu quero quando a gente trata de um solo agrícola. Tá, e qual seria uma alternativa técnica que foi desenvolvida para tentar diminuir a compactação que as máquinas agrícolas fazem sobre o solo? Bom, a gente sabe que as máquinas estão cada vez maiores, com massas cada vez maiores. E aí a gente vai ter cada vez maior pressão sobre o solo. E a gente também sabe que pressão é força sobre área. Se eu aumentar a área, então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a pressão. E aí veio uma saída para o aumento dessa potência dos tratores que estão cada vez mais aumentando, né? Então, a gente vai ter tanto dificuldade de tração quanto as tensões sobre o solo, porque a massa está maior do trator. Se as massas estão maiores, eu tenho dificuldade de tração e tem aumento nas tensões do solo. E aí, o que a gente faz? A gente coloca esses rodados duplos, né? Rodas traseiras duplas, mas nem só traseiras, né? E nem só duplos. A gente vai ver também que tem ocasiões em que são colocados 3 rodados lado a lado. Então, isso aqui vai diminuir a compactação do solo dos tratores agrícolas. Então, esses pneus duplos, né, são uma medida para aumentar essa capacidade de transporte, permite aplicar mais peso para tração ou reduzir a compactação do solo ou distribuir o peso do trator sobre uma superfície maior. Rodados duplos proporcionam vantagens e limitações. Então, para toda alternativa técnica, para toda saída que a gente tem, a gente vai ter algumas limitações também. Primeiro, quais são as vantagens, né? Olha, nesse caso dessa imagem, são 3 rodados lado a lado. Primeiro, os pneus duplos, junto com o laço agregado, produzem maior extensão de contato com o solo. Bom, isso é positivo, por quê? Vai reduzir a patinagem, aumenta a velocidade sobre o terreno e pode diminuir o gasto de combustível. Se eu estou diminuindo a patinagem, se eu estou aumentando a velocidade, eu também posso diminuir o gasto com combustível.
Segundo, maior contato com o solo e maior largura melhora a estabilidade do trator. Terceiro, diminui a fadiga do operador devido ao deslocamento mais suave. O que mais? Bom, aumenta a flutuação e diminui a necessidade de lastro. Se eu estou diminuindo também o peso do trator aqui, lembra que isso aqui vai me levar a uma economia de combustível. Tratores com pneus duplos têm maior potencial para uso em todas as estações. A gente sabe que os pneus duplos vão ajudar a desenvolver maior potência necessária, e aí eu consigo utilizar isso daqui em áreas mais úmidas, em terrenos que vão exigir maior contato com o solo, ou em terrenos que a umidade do solo vai estar muito elevada. Os pneus traseiros duplos permitem usar o trator em condições meteorológicas ou de terreno que seriam difícil o uso de trator com pneus simples. No dia a dia de uma fazenda, a gente sabe que quando a umidade do solo está muito elevada, ou seja, quando choveu muito em certa ocasião, em certo dia, algumas operações agrícolas elas terão que ser interrompidas, porque simplesmente os tratores não conseguem transitar sobre a área. Tá, mas nem todas são vantagens, né? Vamos ver algumas que são as desvantagens. Com alguns eixos, rolamentos e transmissões podem ficar sobrecarregados, pode produzir danos sérios e caros ao trator. Lembra que quando a gente diminui a patinagem, eu posso aumentar então aqui a tensão sobre o eixo que está apoiando aqui esses rodados. Se a carga na barra de tração é leve, não há realmente vantagem no uso dos rodados duplos, salvo a redução da compactação do solo. Lembra que são duas grandes vantagens, né? Eu aumento a capacidade de tração e eu distribuo mais o peso, então eu diminuo a compactação do solo. As manobras podem se tornar mais difíceis em curvas fechadas e de esforço extremo. As garras dos pneus se desgastam mais. São algumas das desvantagens. Não há uma regra universal para o uso de pneus duplos e cada situação particular deve ser analisada para se determinar a conveniência de seu uso. Então isso daqui é sempre uma observação que nós temos que fazer para qualquer atitude técnica que a gente vai tomar. Para qual situação que ela vai servir? Para qual situação que ele não vai servir? É vantajoso para mim fazer para essa situação, para essa operação agrícola, enfim. Falando em operações agrícolas, vamos fazer uma simples revisão aqui do que seriam as principais operações agrícolas. Bom, toda vez que a gente pega uma área agrícola, né, uma fazenda, a gente vai iniciar as preparações para fazer a agricultura, para plantar alguma coisa, né, para colher alguma coisa, eu tenho que fazer algumas operações que são as operações que a agricultura atual ela precisa, né? Primeiramente, a gente faz o preparo do solo. Essa então seria as primeiras operações. Então aqui a gente entra com as máquinas de preparo do solo. Depois a gente vai realizar a semeadura, né? Imagine lá uma área de soja. Primeiro eu entro preparando o solo, depois eu realizo a semeadura e a gente vai ver que essa semeadura ela pode ser feita tanto convencional quanto direta. Depois que está feita a semeadura, as sementes já estão lá, a planta já está estabelecida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas etapas que a gente fala que é as etapas de cultivo, né? Então, ó, pulverizações e adubações. Então, essas aqui são as próximas etapas. Para cada uma dessas etapas, eu tenho máquinas diferentes trabalhando na área. E por fim, eu vou ter a colheita. Bom, aqui a gente vai iniciar então sobre o preparo do solo, falando sobre o que seria o preparo do solo inicial e o preparo do solo periódico. Bom, qual que seria a diferença entre esses dois tipos de preparo do solo? O preparo do solo inicial é para aquela área que não teve agricultura, primeira vez que está sendo preparado. Já o preparo periódico é aquela área que é plantada todo ano, por exemplo, alguma cultura, soja, milho, algodão. Bom, e aí vocês podem estar se perguntando, mas por que a gente está falando de preparo inicial do solo se não se faz mais derrubada, se não tiram mais as vegetações naturais para entrar com a agricultura? Na verdade, ainda se pode fazer isso aqui, ainda se consegue tirar licenças para poder utilizar uma área que é uma área de mata para a agricultura. Lógico, não é o assunto da aula, mas aqui ainda é possível que se faça uma área de mata, uma área nativa, transformar-se em agricultura de forma legal, de forma que a pessoa, o agricultor, a empresa vai estar fazendo isso dentro da legislação. Então, por isso, vocês podem um dia trabalhar em uma empresa que está adquirindo novas áreas e aí ela vai ter que entrar com o preparo inicial do solo. É bom que vocês tenham alguma noção do quais são as etapas, né? Então, preparo inicial do solo, primeiramente a gente fala que tem a derrubada, o estocamento,
o enleiramento e a limpeza de solo. Vai tratar cada uma dessas etapas separadamente, né? Iniciando pela derrubada, geralmente são utilizados lâminas, correntões, rolo-faca ou motosserras. Aqui são algumas dos implementos das máquinas que podem ser utilizadas para essa primeira etapa, né? Então, falando sobre as lâminas, existem as lâminas que são as lâminas especiais, né, que utilizam para fazer esse tipo de derrubada, esse tipo de operação. Lembrando que geralmente, se vocês notarem aqui atrás, são utilizados tratores de esteira, tratores que têm grande potência e grande contato com o solo devido à esteira, ou seja, eles conseguem exercer grandes forças. Então, para essas lâminas, geralmente elas vão utilizar esse defletor, algumas têm esse modelo na verdade, vai orientar a queda das árvores para frente, à direita do operador. Aqui na parte inferior seria o corte da lâmina, onde vai cortar o tronco, e o esporão que provoca a rachadura no tronco. Tá. E o correntão? O correntão talvez seja o mais utilizado pela sua maior capacidade operacional. A gente tem uma corrente passada entre dois tratores, ou seja, nesse caso duas esteiras metálicas aqui, né, dois tratores de esteira, é acoplada a corrente e ele vai funcionar. Agora fica muito mais fácil a coordenada. Só o pezinho do link aí, ó. Olha como é que bate, ó. Viu? Essa então é a operação de correntão faz. Após a passagem dele nesse sentido, você vai voltar no outro sentido e a gente fala que é sentido de arrepio. Fazer o arranque de todas as árvores. Arranca com tudo. Uma outra máquina também que a gente utiliza para fazer a primeira derrubada, que seria o rolo-faca. Lembrando que aqui são para áreas onde a vegetação nativa é uma vegetação rasteira, uma vegetação baixa. E esse implemento, essa máquina agrícola, vai entrar aqui então fazendo o corte dessa vegetação. Outra que a gente possa utilizar também são as motosserras, né? São utilizadas manuais, né? São a capacidade operacional bem menor parada aquela do correntão. Supondo que você utilize então motosserras, vai ter um problema aqui. Tocos das árvores, né, são deixados para trás. Você faz o corte aqui da árvore, o toco aqui é deixado para trás. E existem algumas máquinas, que são as máquinas estocadoras. Essas máquinas estocadoras, elas vão entrar somente para fazer a destruição desses tocos que está. Tá certo que aqui a gente está falando de uma área de plantio comercial de árvores, né? Floresta plantada, que seria provavelmente eucalipto ou pinos, que é onde as árvores são plantadas em espaçamento certinhos, então é uma área totalmente uniforme e os troncos têm todos o mesmo diâmetro. Dependendo do tamanho da sua floresta ou do tamanho dos tocos, é claro que essa máquina vai ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar do que em outras situações. Então esse daqui é um modelo de estocador. Ainda existe também esses outros modelos que são os modelos que faz o arranquio do toco. Ele vai passar primeiramente, e quando ele passa, logo depois que passa, ele vai arrancar todos os tocos. E aí depois de todos os tocos estarem arrancados, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com o enleiramento.
Para esse enleiramento, a gente vai utilizar essas lâminas aqui, lâminas que tem esse formato, que a gente não quer empurrar terra, só quer empurrar esses vegetais. Realizado então o treinamento, a próxima etapa vai ser a limpeza do solo. A limpeza do solo ela pode ser tanto com a venda dessa madeira, a maior parte que é aproveitável para áreas de carvoaria, ou mesmo de áreas em que vão utilizar essa madeira para fazer outros tipos de móveis ou madeiras para construção. Lembrando que isso pode haver meios legais para fazer tudo isso, né? Ou também pode ser feita a destruição na área mesmo com fogo. Essas são algumas das alternativas que se tem na hora de fazer esse preparo inicial do solo. Bom, mas eu imagino que a situação que vocês possam trabalhar com essa daqui ela é muito mais rara do que aquela que a gente lida com o preparo periódico do solo. Vamos entrar agora então naquele que a gente fala que é o preparo periódico do solo. Bom, primeiramente, quais são os objetivos, né, desse preparo periódico do solo? Bom, preparo periódico do solo, a gente busca desenvolver uma estrutura do solo que forneça boas condições para sementes e raízes. Então, isso daqui é uma primeira coisa. Propiciar às sementes condições ideais para germinação. Controlar pragas ou remover plantas indesejáveis. Manipular resíduos culturais. O que mais que a gente tem que ter de objetivo? Minimizar a erosão do solo através de práticas conservacionistas, como preparo do solo em curva de nível, construção de terraços. Imagino que vocês já tenham tido ou estão tendo a disciplina de conservação, manejo de conservação do solo da água. Lá vocês viram que uma das alternativas técnicas que a gente tem para fazer a conservação do solo é justamente a construção de terraços, né? Terraceamento. Então, essas máquinas são utilizadas para fazer o terraceamento, elas vão entrar aqui também no preparo do solo. Estabelecer as formas do solo específicas para plantio, irrigação, drenagem ou operações de colheita. Bom, eu quero que tenha um solo de superfície regular, né, uniforme, ou eu quero construir estruturas para minha irrigação por inundação. A gente vai ver aqui também que tem as máquinas para fazer esse tipo de estrutura. Incorporar e misturar produtos como fertilizantes, adubos ou pesticidas ao solo. Esse daqui também é um dos objetivos que vai ter essas máquinas de preparo do solo. Realizar a limpeza do solo, como sua movimentação, remoção de pedras e raízes ou outros objetos estranhos. Então, isso aqui é o que a gente fala que são os principais objetivos do preparo do solo. Lembrando agora que a gente vai tratar sobre o preparo periódico do solo. O inicial é aquele que a gente tratou agora no começo da nossa aula, falando sobre aquelas áreas que não havia agricultura e iniciou a agricultura. O periódico é aquele que se faz todo ano ou de quando em quando, e é necessário entrar com máquinas para revolver o solo. Tá, então falando sobre o preparo periódico do solo, a gente divide esse preparo periódico em preparo primário e preparo secundário. O preparo primário do solo ele tem por finalidade revolver a camada do solo explorável pela raiz, melhoria das condições físicas do solo. E que é isso que a gente está falando? Resumindo, isso daqui são máquinas e implementos em que atingem maiores profundidades. Então, isso daqui é o que a gente fala que são preparo primário. Então, maior profundidade lá. Revolver a camada do solo que é explorável pela raiz. E o preparo secundário do solo? Bom, nessa etapa, o preparo do solo, o objetivo então é destorroar e ou nivelar a área. Então, é indicado que seja realizada pouco antes da semeadura. Quando a gente entra com o preparo primário, geralmente a gente deixa torrões, né? E a área fica toda irregular. Olha aqui, o resultado de um preparo primário do solo. Nessa superfície eu não posso realizar a semeadura. Por isso que eu preciso entrar com o preparo secundário do solo e vai me deixar uma superfície assim, bem irregular. Aí sim eu posso entrar com uma semeadora, por exemplo, para fazer a semeadura de soja, milho. Bom, aqui a gente vê como vem sendo alterado as máquinas que são utilizadas na agricultura. Primeiro a gente tinha aqueles que são os tipos de cultivo mais convencional, né?
e aquele agora a gente tem aqueles cultivos mais conservacionistas. Bom, vamos olhar por aqui, ó. Primeiramente, antigamente, né, sempre eram utilizados, ainda em algumas regiões pode ser que seja utilizado, a aração, depois gradagem, aí tem os cultivadores, vem com o plantio, depois entra com o cultivador de novo para manter a área limpa, por exemplo. E aí quando a gente foi reduzindo então o revolvimento do solo, né, reduzindo as operações agrícolas de revolvimento do solo para situações de maior conservação do solo, eu então tirei essas duas operações aqui, mantendo só as operações de cultivação. Essas operações aqui de cultivos, né, com os cultivadores, também não são muito utilizados no Brasil. Esses são implementos que se assemelham às enxadas, né, manuais. Ela vai limpar a área, né, ervas daninhas, por exemplo. Mas hoje em dia, nas operações, não se tem muito desenvolvimento do solo. O que a gente faz? A gente só entra com as semeadoras e os pulverizadores ou aqueles que fazem outros adubação, alguma coisa assim voltada para cuidados com as lavouras. Então a gente tem umas situações mais conservacionistas em que revolvem menos o solo. Mas antes a gente sempre teve uma convenção que era para fazer o preparo periódico do solo, preparo convencional, nós deveríamos fazer uma aração e 2 gradagens. Por que eu digo aqui que isso é antigo, então? Porque é pouco utilizado. Dificilmente você vai ver uma área grande, soja, por exemplo, em que se faz uma aração. Praticamente isso daqui não se utiliza mais em grandes áreas. Os arados, a aração é mais utilizado hoje em dia em pequenas áreas. Seria então essa aração vai entrar com um implemento que a gente chama de arado, né? Que, por exemplo, é um arado de discos. Ele vai fazer esse preparo inicial aqui, preparo primário do solo, na verdade. É utilizado mais em pequenas propriedades. Um outro implemento que a gente pode utilizar para fazer preparo primário do solo é aquele que a gente fala de grade aradora, né? Então essa é a primeira grade, uma grade que se aprofunda e se assemelha mais aos arados. Ela vai abarcar maiores profundidades comparado com as outras grades. Então hoje em dia em grandes áreas, ao invés de usar o arado, utiliza as grades aradoras. E depois a gente entra com as grades niveladoras. Claro que aquela regra de uma aração e gradagem praticamente não se aplica hoje em dia. O que a gente vê são, em algumas situações, uma grade aradora entrando na área, depois uma grade niveladora, ou em outras situações ainda a gente vê 3 gradagens, uma grade aradora e 2 grades para fazer o preparo final, né? Então, fala que primeiro entra a grade forroadora, depois entra a grade niveladora. Vai ver um pouco dessas características, né? Por exemplo, esses discos aqui são cortados, discos com o objetivo de destorroar, não vai quebrar o torrão. Discos destorroadores, portanto. Aqueles discos são discos lisos, os discos de nivelar, né? Então, disco nivelador, disco torroador. Então, o solo a gente tem que deixar ele preparado para essas máquinas. As semeadoras elas podem entrar na área e vão dar de cara com solos assim, solo totalmente limpo, totalmente regular. Claro que nesse exemplo aqui, uma semeadora bem pequenininha, a gente viu lá no começo da nossa aula que já existem semeadores muito grandes. Agora, chamar a atenção para vocês de um aspecto que vem sendo discutido há alguns anos, que é o plantio direto. Por que isso é importante para a nossa aula de preparo do solo? Justamente pois o plantio direto, diferente daquele plantio convencional, a gente tem menos revolvimento do solo. Então eu tenho uma maior palhada sobre o solo, eu altero as configurações das minhas máquinas, eu altero as máquinas que eu vou trabalhar. E aqui no plantio convencional são essas máquinas de preparo do solo que a gente já viu aqui durante a aula. Então, o preparo do solo versus o plantio direto, eu tenho revolvimento do solo nessa situação. Plantio direto, eu tenho quase nenhum revolvimento do solo. Como que é feito então essas operações, né? Como que é feito preparar o solo para o plantio, para a semeadura em áreas de plantio direto? Então, primeiramente, a gente entra com uma área, imagina que isso aqui seja uma área de pastagem,
vou entrar com a dessecação. Então, eu entro só com o pulverizador. Esse pulverizador vai deixar essa área totalmente seca, né? Totalmente dessecada. E aí, depois disso daqui, eu entro então com a semeadura. E aí, tá pronto, tá feito. Então, eu não tenho nenhuma daquelas máquinas lá de preparo de solo, nenhuma das grades, dos arados. Eu só entro diretamente com a minha semeadora. Então, conceitualmente, a gente pode falar que o plantio direto é o sistema de semeadura no qual a semente é colocada diretamente no solo, não revolvido, usando suas máquinas especiais, adequadas a lidar com essa palhada. Somente é aberto um pequeno sulco de profundidade e largura suficiente para garantir uma boa cobertura e contato das sementes com o solo. E a gente sabe que isso vem aumentando ano após ano. A partir ali da década de 90, teve um aumento gigantesco, chegando nos dias de hoje com uma grande área sobre o Brasil, né? Por exemplo, aqui, dados de 2017, a gente tem aqui milhões de hectares, oeste, sul, sudeste, estão liderando, então, essas áreas de plantio direto. E aí, se a gente compara, então, com o total de áreas em produção de grãos, né, ou todas as lavouras do Brasil, você vê que a possibilidade ou o crescimento desse plantio direto é muito grande. Até nesse gráfico anterior aqui, temos mais de 30 milhões de hectares já trabalhados com plantio direto aqui no ano, na safra 2017-18. E aí os princípios, né, desse sistema de plantio direto é cobertura permanente do solo, rotação de culturas, mínimo revolvimento do solo. A gente vê hoje em dia que conceitualmente nem sempre se mantém todos esses princípios, mas mesmo não sendo um plantio direto, né, seguindo esses princípios, por exemplo, de rotação de cultura, nós temos a semeadura direta, né? Então, de qualquer forma, mesmo não seguindo o princípio ali da rotação de cultura, eu posso realizar a semeadura direta, né? Não preciso fazer o preparo do solo para a semeadura. E aí, a gente tem algumas dessas vantagens, né, que a gente fala que isso aqui é regenerativo, isso aqui é degenerativo, e que eu absorvo maior carbono e aumento a infiltração de água no solo, diferente daqui, que é onde eu tenho maior perda de carbono e maior perda de água do solo. Aqui a gente fecha esse parênteses do plantio direto, só para dar um pouco de atenção sobre esse tema, que é um tema que vocês vão lidar trabalhando no dia a dia do campo. Tá, voltando então para nossas máquinas para preparo periódico do solo, nós temos que as máquinas que são utilizadas são arados, grades, subsoladores, escarificadores, sulcadores e enxadas rotativas. Bom, a gente vai ver alguns desses exemplos aqui, ó. Por exemplo, sulcadores, que são as enxadas rotativas ou encanteiradores, arados de disco, subsoladores e grades. Então, essas são as principais máquinas. E aí, quando a gente fala de preparo primário e preparo secundário, muda um pouco quais são as máquinas. Lembrando que para preparo primário eu posso utilizar grades pesadas, grades aradoras. Para preparo secundário eu também utilizo grades discos ou grades de dentes, que são aquelas grades ou niveladora de estorvoadora. Então, ó, só fazendo um resumo, preparo primário, aração, gradagem, escarificação e solagem. Aração pode ser tanto de disco quanto de aiveca, quais são as diferenças. E o preparo secundário, a gente tem tela rotativa, rodo estorvoador, gradagens, tampadeira, e aí dentro das gradagens, grade de disco, grade de dentes. Grade de dentes, vocês provavelmente não vão ver uma trabalhando no Brasil ou no estado de Mato Grosso, elas são muito raras, elas são mais utilizadas nos Estados Unidos, tá? É o mais comum. Dos arados, lembrando que eu acabei de dizer para vocês que os arados eles podem ser tanto de disco quanto de aivecas. Essas são as duas configurações que a gente pode encontrar de arados. Os arados de aiveca também não são muito comuns no Brasil. Arados de disco são mais comuns, porém mais comuns ainda em pequenas propriedades. Em grandes propriedades, provavelmente eles não vão ter espaço para trabalhar. Então, revolvem solo e formam um leito para as culturas. Incorporam adubos e corretivos e promovem enterro de material para controle de vazuras. Então, aqui é o que o arado faz. Ele corta, eleva, esboroa e inverte a leiva. Esboroa é aquela destruição, como se fosse, né? E inverter é a leiva. A leiva é o resultado do corte do arado. Então, essa fatia de solo em torno de leiva.
Olha, está invertendo a leiva, ele está esboroando, tá? Quebrando. Isso aqui é um arado de Iveca trabalhando. E as diferenças, né, entre esses arados de disco e Iveca? Bom, primeiramente, arados de Iveca são mais fáceis de você achar arados muito maiores que arados de disco. Arado de discos, e raramente você vai achar um modelo desse daqui de 5 discos. Os mais comuns são de 3 ou 4 discos. Isso são muito comuns, porque eles exigem muita tração, muita força de tração, né? Então, esses arados aqui, se você utilizar em áreas onde tem presença de pedras ou tocos, qual é a vantagem dele em relação ao Iveca? O Iveca é fixo, a ferramenta dele, a Iveca, que é essa parte aqui que a gente chama de Iveca, ela é fixa, ela não tem movimento. Então, se ela encontrar algum impedimento aqui, ela vai bater aqui na relha dela, vai bater nessa primeira constituinte aqui da Iveca, aí vai quebrar isso aqui, né, esse componente. O arado de disco não, esse disco ele é rotativo. Então, se ele é rotativo, eu permito então eu sobreponha, que eu passe sobre esse obstáculo com o disco girando, e a chance de eu quebrar a minha ferramenta aqui, o meu disco, muito menor do que no arado de Iveca. Então, classificação, como é que a gente classifica os arados, né? Primeiro a gente vai classificar quanto à forma de acionamento, tanto como é animal. Animal, professor, ainda existem arados animais? Sim, existem. Porém, em algumas regiões do sul do Brasil ou do Nordeste, vão encontrar lá implementos tracionados pela forma animal. Quanto ao acoplamento, montado, semi-montado ou de arrasto. Então, são as formas de acoplamento. Quanto ao número de órgãos ativos, pode ter monocorpo ou corpos múltiplos. Órgãos ativos, lembrando lá, eu tenho um arado de um disco, arado de 4 discos, corpo ou corpos múltiplos. Mas de um disco, sim, disco quando eu tenho tração animal, você vai ter um arado de disco. Veca lá, vai ter uma veca só, e aí a gente fala que é um monocorpo. Bom, enquanto a movimentação dos órgãos ativos podem ser fixos ou reversíveis. O que é isso? Aquela seção que tenho aqui dos discos, ela pode ser dessa forma, fixa, ou seja, os discos vão estar sempre apontando para esse lado, ou pode ser que ela seja reversível. O que é isso? Ó, quando eu acoplo isso daqui no trator, eu não consigo alterar a orientação dos discos. Eu consigo fazer com que o disco que está apontando para esse lado aponte para o outro lado, lá para o lado oposto, ele é um disco reversível. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer como é que é hidráulico, né? Ele tem uma mangueira hidráulica que vai alterar. Ah, mas qual é a diferença disso? Bom, a diferença é enorme no momento da aplicação. Porque quando você tem um arado fixo, eu tenho a forma de eu trabalhar é diferente do arado reversível. Arado reversível, eu venho e vou do lado da outra. Por quê? No arado fixo, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo. Imagine que aqui eu estou jogando a leiva para cá, direita, certo? Quando eu voltar com esse arado, que ele é um arado fixo, né, eu vou continuar jogando agora a leiva para a direita, minha direita, a direita do operador, certo? Que eu estou voltando agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um leão aqui, né? Um monte de terra aqui, não quero. E aí quando eu voltar para cá, eu vou começar a fazer um outro monte de terra aqui e vai ficar um suco morto, que a gente fala. Então, isso daqui não é o que a gente quer. A gente quer uma área que seja mais homogênea possível. E aí, quando a gente está trabalhando então com fixo, a gente vai fazer formas diferentes de trabalho. Por exemplo, eu venho aqui eu jogo a leiva para a direita, eu volto, aqui eu jogo a leiva para a minha direita também do operador. Estou jogando para a direita. Aí eu venho aqui, está de novo para a direita agora, certo? Então eu estou sempre jogando a leiva no mesmo sentido. Por quê? Eu uso um arado fixo, eu tenho que saber que forma que eu vou trabalhar é diferente da forma que eu vou trabalhar em um arado reversível. Justamente que eu não quero fazer um contra-suco e nem quero fazer um suco morto. Então, aqui eu tenho um suco morto. E entre esses dois aqui, olha, isso aqui é o sentido da leiva, né? Mandei a leiva para cá.
e aqui eu mandei a lever para lá. E aqui eu tenho um contrasuco, ou seja, eu formei um camaleão aqui, como se fosse. Então, olha aqui o exemplo. Contrasuco, suco morto. Aqui eu aumentei o volume de terra, aqui eu tirei terra. Isso daqui a gente não quer, a gente quer sempre que fique a área mais homogênea possível. Então, com um arado fixo, provavelmente vai ser feito algumas dessas situações, mas eu quero minimizar esse tipo de situação. E aí algumas formas de trabalhar são essas formas aqui, que eu tenho a menor chance ou menor acometimento desse tipo de situação, né? De contra-suco, aqui no caso, e suco morto, aqui no caso. Um outro esquema de trabalhar seria esse que eu vou trabalhando a aração em quinas, né? Em 4 quinas, ou 4 cantos. Eu vou fazendo, eu vou seguindo a minha aração sempre nesse sentido. Venho aqui com o trator, daqui eu viro para cá, vou fazendo para cá, e aqui eu venho para cá, faço aqui eu faço uma manobra, né? E vem. Isso aqui é uma forma de trabalhar. Existem outras formas de trabalhar também com esse tipo de arado fixo, né? Com isso daqui a gente já viu que é muito mais complicado trabalhar com esses arados fixos com arado reversível, pois a própria configuração do implemento atrapalha ou dificulta a fazer esse tipo de operação. Bom, aí você vai me perguntar, mas por que então que ainda existem os arados fixos? Da mesma forma que ainda existe um carro sem um ar-condicionado, existe um arado sem a possibilidade de reversão. Então esse é um adicional a mais, né? Então aqui eu tenho trabalhando com um arado reversível, eu venho e volto, simplesmente eu faço uma operação muito mais suave. Olha aqui um exemplo. Bom, nesse vídeo vocês puderam ver que, primeiro, o operador, quando chegou ao final da sessão, no final do talhão, ele fez uma manobra de cabeceira, daquela maneira que a gente fala, forma como a gente chama esse tipo de manobra. Após ele fazer essa manobra, o que ele fez? Ele fez um alinhamento do trator para poder voltar a trabalhar. E aí ele fez a reversão do arado. Esse é um arado de reversão manual, mas existe um arado de reversão hidráulica. Tá. Outra coisa que vocês têm que notar também é que o operador ele colocou como que ele opera, né? Como que ele faz a operação com o arado. Ele coloca os pneus, né? Os pneus do lado esquerdo dele aqui no caso, nessa situação aqui, né? Quando ele está voltando, dentro do último. Vocês notarem, quando ele faz a manobra, ele vai colocar os pneus, os rodados dele esquerdo dentro do último sulco e aí ele sempre vai ter 100% da área feita, trabalhada com o arado, certo? Voltem e assistem de novo. Qual a classificação desse daqui, então? Ora, eu sei que ele é um arado de discos, eu sei que ele tem tração mecânica, ele não é um arado de tração animal, eu sei que ele é montado, olha, tá com os 3 pontos aqui, ó, de acoplamento, e eu sei que ele é fixo, porque ele não tem nenhuma estrutura aqui que permita fazer a reversão. Então, arado de discos, tração mecânica, montado e fixo. E aqui, qual é a classificação? Mesma coisa, sei que é um arado de discos, eu sei que ele é de tração mecânica, que ele é acoplado a um trator, eu sei que ele é montado também, ó, pontos aqui de acoplamento, e eu sei que ele é reversível, porque ó, tem algumas mangueiras hidráulicas aqui, e aqui eu tenho um cilindro hidráulico, certo? Então, esse cilindro hidráulico ele permite fazer essa rotação. E aí, a gente fala que esse daqui então é um arado de discos, tração mecânica montado reversível. Como eu disse lá anteriormente, né, e como vocês puderam ver naquele vídeo, existem os arados que têm a reversão manual e existem os arados que têm
reversão hidráulica. Então, essa daqui é as formas de reversão que a gente pode ter dentro desses arados. Esse daqui não tem nenhuma reversão, ele é fixo. Então, reversível, reversível. Reversão manual, reversão hidráulica. Essas são as principais diferenças. Bom, a aula de hoje a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente volta a falar sobre os arados, aplicando as regulagens que os equipamentos podem ter, como a gente faz a regulagem, quais são os regulagens. E a gente trata também dos outros implementos que a gente utiliza para fazer o preparo do solo. Até mais, tchau, tchau.